Olá, amigo de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, vamos ler o capítulo 9, Amar e Ser Amado. A jovem ama ardentemente o noivo, tece ternos anelos de uma união maravilhosa. Casamento perfeito, lar risonho e festivo, abençoado por prole numerosa. Às vésperas do consórcio, o rapaz a deixa, dizendo que já não a ama, apaixonara-se por outra. O golpe é terrível. Todas as suas ilusões desmoronam como um castelo de cartas. Ela se deixa dominar pela angústia, perde a vontade de viver, debilita-se, adoece e morre. Diria o poeta, morreu de amor. Situação inversa. O rapaz encontra a mulher de sua vida, estabelecem contato, namoram, ficam noivos. Ele vive um clima de encantamento, ansiando pelo momento em que realizará o ideal de viver com sua amada para sempre. Ela parece não ter a mesma aspiração. Deixara-se levar por entusiasmo passageiro, que diminuiu à medida que se aproximavam as núpcias. Finalmente decide romper o noivado. Ele, inconformado, dominado por impulso homicida, toma de um revólver, dá-lhe vários tiros, assassinando-a. Diria o poeta, matou por amor. Sabemos, entretanto, caro leitor, que não há nenhuma poesia em lamentáveis iniciativas dessa natureza. Ninguém morre ou mata por amor. Pode fazê-lo por orgulho ferido, por vontade contrariada, por mágoa profunda, por desejo de castigar, jamais por amor. Amar é querer o bem de alguém. Que bem é esse do amante que se deixa morrer para fustigar a consciência do ser amado, ou que pune o outro com uma sentença de morte? Infelizes, não sabem que prejudicam a si mesmos, complicando o futuro, não pelo mal que lhes fizeram, mas pelo mal que fazem a si mesmos com reações dessa natureza. Há várias ponderações para a gente fazer aqui nessa história que Richard Simonetti nos contou e nas colocações que ele fez. Ele colocou duas situações. Uma que a mulher, ela sonha num casamento perfeito, muitos filhos, feliz da vida, e houve o rompimento desse relacionamento e o golpe que ele fala, né? O golpe foi terrível, ou seja, uma dor. Essa dor é legítima, realmente dói o rompimento de um relacionamento. Assim como no caso do rapaz que estava diante do amor da sua vida, mas tomado por uma raiva, ele a mata. E ela, tomada de dor, de desgosto, de desilusão, se deixa morrer. Nenhuma dessas situações se refere ao amor. Ele diz, isso não é amor. O amor a gente quer o bem. E quando a gente se deixa abater por esse golpe, se deixa levar, se entrega, adoece, morre, nós estamos falando ali de uma falta de amor. Não é só desilusão, mágoa, mas é não se amar, é se entregar completamente para uma situação em que eu não valorizo a mim, eu não valorizo a minha própria vida. E no outro caso, a raiva, que é a frustração em que a pessoa é tomada, ela, ao invés de caminhar para uma depressão, como foi o caso primeiro, levou
para o ódio, para a vingança, Nos dois casos, é um ataque, uma tentativa de atacar. Um concretiza matando a mulher, dando tiro nela. E a outra tenta atacar o outro por remorso, talvez, fazendo com que ele se sentisse culpado pela morte dela. Ele causou a morte dela. Bom, ele não causou a morte de ninguém, ele causou o rompimento do relacionamento. Ela que, por não se amar e se iludir de uma tal forma, ela se deixou morrer. E no outro caso, nós temos a pessoa que, enfurecida, mata a quem julgava ou dizia amar. A gente não mata aquele que a gente ama. Então ele também não amava. A gente tem esses casos, uma dor. A dor é legítima, como eu falei. Ela é muito semelhante à dor física. E é importante a gente entender esse mecanismo. E por que eu estou chamando de legítimo? Porque nós fomos criados, nascemos enquanto ser espiritual. Mas também no corpo físico, vamos imaginar o bebê. O bebê nasce totalmente dependente dos cuidados maternos ou de alguém que substitua. Mas, de qualquer forma, é totalmente dependente desses cuidados, senão ele morre. O bebê morre sem esses cuidados. O que significa? Que nós nascemos precisando de uma relação. Para uma questão de sobrevivência. Eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso me comunicar com o outro. O bebê chora, ele sorri, ele emite sinais que são uma forma de comunicação para haver a conexão com o ser que vai cuidar dele. Nessa relação significa necessidade de sobrevivência. O mecanismo cerebral interpreta qualquer rompimento de relacionamento como uma ameaça à sobrevivência. Então, uma perna que é quebrada, que gera dor física, que é um alerta ao organismo para quê? Olha, você precisa cuidar dessa perna quebrada, caso contrário, você pode morrer de uma infecção, de um sangramento. A mesma coisa. O mecanismo cerebral é muito semelhante à dor física com a dor psíquica ou à dor emocional. Ele responde de formas semelhantes, por quê? Porque é um alerta para o nosso organismo dizendo, olha, esse rompimento do relacionamento é uma ameaça à sua sobrevivência porque você precisa de estar em relação para sobreviver. Você precisa do outro. Nós precisamos do outro e o Espiritismo nos ensina que nós somos seres sociais, precisamos nos relacionar para evoluir, para amar. Nós estamos aqui porque morrer nós não vamos morrer, o corpo físico morre. Mas nós precisamos estar em contato com outras pessoas porque assim vamos aprender a nos amar. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. A gente tem dificuldade de amar a Deus porque a gente não vê, não compreende. Mas se amar é o primeiro momento, é o primeiro ato. Me amando, eu amo o próximo. Querendo bem a mim, eu quero bem o próximo. Entendendo o auto-amor como respeito, com autocuidado, diferentemente do egoísmo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode ir lá conhecer no canal do YouTube, também na página Reflexão Espírita do Dia, a jornada de autoconhecimento em que eu falo sobre egoísmo e autoamor. Essa necessidade que nós temos do relacionamento, ela é algo que nos mantém vivo, mas a gente está aqui, como eu falei, para aprender a amar. E Richard Simonetti vai continuar dizendo, o problema é que raros amam de verdade. O que se supõe amor no estágio de evolução em que nos encontramos, dificilmente ultrapassa os limites da paixão.
Então, ele vai fazer a diferença. Há diferenças fundamentais entre esses dois sentimentos. Na verdade, a paixão situa-se no domínio dos instintos, busca apenas a autoafirmação. Quem se apaixona está se afirmando. Ele é instintual, sim, porque ele precisa se aproximar do outro ser, né, para ter um relacionamento, mas ele está focado muito nele. Por isso, jamais admite ser contrariado. O amor, pelo contrário, situa-se nos domínios do sentimento e só se realiza com o bem que possa estender ao seu amado. Olha que palavra interessante. O Simonetti vai falar o bem que possa estender ao ser amado, ou seja, a pessoa que ele ama. Estender significa o bem que eu tenho para mim, eu estendo esse bem para você. O amor que eu tenho para mim, eu estendo, eu amplio, eu dou para você esse amor. E isso nos aproxima. Quem ama de verdade jamais mata ou se mata por amor, ainda que experimente frustrações. Ele reconhece que as frustrações faz parte de uma vida que a gente leva de cultivar ilusões. Mas a gente não vai se matar porque a gente se ama, se cuida, valoriza a vida que a gente tem e todas as experiências como aprendizado, oportunidade para a gente aprender, para a gente se melhorar, para a gente se transformar. Parecerá ingênuo esse argumento. Ser traído e abandonado e ainda desejar o bem do traidor? A gente vai lembrar de Jesus falando de dar a outra face. Se bate numa face, oferece a outra, no sentido de que se alguém lhe faz algum mal, te deixa magoado, te ofende, enfim, faz alguma coisa que nos desagrada, oferecer outra face significa retribuir qualquer mal com bem. Então é desejar o bem daquela pessoa, desejar que ela seja, se eu a amo de verdade, eu quero que ela seja feliz. Se não for comigo, é que seja com alguém que vai ser especial para aquela pessoa, porque eu me amo, eu quero ser feliz também. E certamente eu vou encontrar no meu caminho essa pessoa especial que vai me amar e vai me aceitar como eu sou. A não ser as mães, aí ele diz que as mães que exercitam a mais sublime manifestação de amor, tendo no bem do filho o próprio bem. Então, é ver o bem, né? Desejar o bem para o filho, isso já é um bem para a mãe. Como destaca Coelho Neto em Poema Famoso. Ó, o Poema Famoso, eu vou ler um trechinho, não vou ler todo não, porque é fácil de achar na internet. O poema é Ser Mãe. Vocês vão conhecer a última estrofe. Ser mãe é andar chorando num sorriso, ser mãe é ter um mundo e não ter nada, ser mãe é padecer num paraíso. A gente conhece essa última frase. Ser mãe é padecer no paraíso. A gente pode contestar isso com vários argumentos, mas eu não vou entrar no caso. Porque as mães são seres espirituais também em evolução, também aprendendo, também carentes e necessitadas de aprender a se amar. Não é com um filho que ela vai se realizar. Isso fica realmente... algumas mães conseguem atingir um nível de sublimação, de passar, vamos dizer assim, por cima dos seus desejos, das suas vontades e de se desapegar das coisas para se dedicar ao bem-estar do filho. Acontece que a gente tem que medir um pouco isso, porque também não é abrir mão da própria vida e nem viver a vida do filho, mas é reconhecer ali um momento de doação. Isso é muito importante, fazendo aqui um parênteses, porque na obra espírita, o Livro dos Espíritos, eles, os espíritos que orientam Kardec, vão responder uma questão dizendo que a família é o lugar, nós nascemos
numa família não é por acaso, é um lugar especial, é o lugar em que nós vamos, enquanto pai e mãe, vivenciar esse desprendimento, vivenciar um momento de dar, sem esperar retribuição, porque o ser que nasceu, o ser bebê, ele é um ser que necessita da nossa atenção, dos nossos cuidados, do nosso carinho, e ele não tem a retribuir. Por enquanto pequenininho, ele necessita do nosso afeto, da nossa atenção. Então é um momento em que a gente precisa vivenciar esse amor ao outro, ao dar, né? E se entregar nessa relação como alguém que fornece sem esperar ali a retribuição. É vencer o egoísmo. A família é fundamental, é um espaço privilegiado para que a gente consiga superar o egoísmo que ainda existe em nós. Se nós não temos a capacidade de exercitar esse amor, o Espiritismo nos ensina a exercitar a razão, partindo de noções elementares da lei de causa e efeito. Ninguém passa pelo que não merece e invariavelmente colhemos hoje o que semeamos ontem. Presta atenção nisso. Ninguém passa pelo aquilo que não merece, aquilo que não precisa. Se nós estamos passando por uma situação, é para o nosso bem, porque Deus não permite que as coisas nos aconteçam para o mal. Ele que é o bem, Ele que é o amor, Ele nos oferece uma série de oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente supere as nossas limitações, para que a gente se transforme em alguém melhor e aprenda a amar. Então, o que nós estamos passando hoje não é assim, eu mereço sofrer. Não é isso. Isso é um engano que a gente toma para si. Não, ninguém merece sofrer. Se eu estou sofrendo, existe uma lição ali. Existe um chamado para que eu entenda o que está acontecendo e o que foi que eu fiz, porque colhemos o que semeamos. Então não é o que Deus está me castigando, que Deus está me fazendo sofrer, é o que foi que eu fiz, que eu estou colhendo hoje na forma de sofrimento. E o que eu posso fazer para poder aproveitar essa experiência e colher ali não só espinhos, mas flores também. Se alguém nos frustra no presente, não tenhamos dúvida de que frustramos alguém no pretérito. Então, por essa lei, não há vítima, não há agressor. Existem pessoas envolvidas num processo de uma fazer com a outra e repetir. Isso precisa ser interrompido e somente com a lei de amor, porque a lei de causa e efeito é uma lei, sim, de amor, de justiça, mas caridade, misericórdia divina. A misericórdia divina faz com que a gente passe por essas situações, mas para colher o amor, a lição de amor. Então é uma experiência rude, a enfatizar o que Jesus já nos ensinava. Pode ser rude, pode ser dolorosa, sim, por isso que eu falei que a dor é legítima. Mas ainda assim é uma lição para que a gente aprenda como Jesus nos ensinou. Devemos fazer ao semelhante o bem que desejamos receber, o que implica não fazer contra ele o que não queremos para nós. Então vamos fazer o bem que a gente quer receber. E a gente vai receber, e vai receber em abundância. Quando a gente dá, a gente deixa fluir essa energia do amor, sem esperar retribuição, o universo inteiro faz com que a gente receba. A gente já leu um capítulo dele que fala, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz o bem a si mesmo, e aquela pessoa, e todas as pessoas que gostam, que amam aquela pessoa que a gente ajudou,
todas elas vão nos retribuir de alguma forma com o pensamento, com a gratidão. Refletindo em torno do assunto, talvez não tenhamos a evolução desejável para abençoar quem nos abandona, mas certamente teremos o discernimento necessário para evitar morrer ou matar por amor. Então, o que ele fala é que nós temos que usar a razão. Se a gente ainda não está num grau de evolução para perdoar a ofensa, aquilo que nos foi feito, a pessoa vai se entender com Deus, mas perdoa a ofensa, né? Se a gente ainda não tem essa capacidade para não se matar, não se deixar morrer, né? Ou não matar a pessoa, não matar alguém, isso a gente já tem. A gente já sabe que não é esse o caminho. E se a gente está reagindo na vida, porque isso é reação, não é ação. Reagir é perder o controle, é perder a autonomia, é se deixar levar pelas situações. Então eu sofro desilusão, fico frustrada e me entrego. Eu estou reagindo. Se eu fico com raiva, eu mato, eu estou reagindo. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções, eu não tenho controle sobre mim. Então, nesse momento, a razão, né, junto com os sentimentos, sim, é para fazer o controle, a gestão das minhas emoções e pegar e falar, não é por esse caminho. Se eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar uma orientação espiritual, uma orientação psicológica, né? Se nossos sonhos não se concretizam, terão sido apenas ilusões. A desilusão é o cadáver da ilusão. Ou seja, a gente estava iludido e a ilusão morreu. Ficamos desiludidos. Percebemos que aquilo ali era o nosso desejo, era a criação nossa, aquilo não era real. Tratemos de sepultá-lo logo, deixando o passado de lado e cogitando no futuro. O passado, ele está lá. Lá já passou, está lá no passado. Está lá, a gente faz uma analogia com o carro. A gente vai olhar para frente, dirigir para frente e tem aquele espelhinho, né? O retrovisor que a gente olha, ele é pequenininho e vai olhar para trás. Aquilo que já passou. Ele tem que ser pequeno, ele tem que ser um ponto de referência, mas a nossa meta tem que ser para frente, para esse vidro imenso, para a vida que se abre na nossa frente. Ali atrás, só um momento em que a gente precisa, às vezes, olhar para lembrar daquela experiência, do aprendizado que ficou, a lição que ele ficou. Mas não é para a gente ficar virando, senão a gente vai bater com o carro. Então, olha para frente, se dirija para frente, rumo ao seu futuro, trazendo as experiências do passado para poder evoluir. E se o coração estiver despedaçado ante situações dessa natureza, Deus nos ajudará a juntar os cacos, sem deixar marcas, desde que nos disponhamos a seguir em frente, na luta ingente, ou seja, naquela luta que é longa, de nossa própria renovação. Uma luta grande, sim, mas a nossa própria renovação. Vamos juntar os cacos, vamos, às vezes deixa marcas, ele falou em não deixar marcas, mas às vezes nos deixam marcas. E essas marcas, elas podem ser valorizadas. É como na cultura japonesa, quando algo se quebra, ser colado e passar o ouro, porque aquelas marcas vão ser valorizadas. Aquele objeto não é mais o mesmo. Nós não somos mais quem fomos no passado. Hoje nós somos diferentes e amanhã seremos diferentes do que somos hoje, porque hoje já nos deixamos afetar por lições, já deixamos nos afetar por relacionamentos, nós estamos o tempo todo aprendendo, nós estamos nos cuidando ou nos descuidando, depende de nós, depende das nossas escolhas.
As marcas, elas podem ser valorizadas, sim, como um aprendizado. A gente não esquece, mas a gente pode ressignificar. A gente pode colocar ouro nas nossas cicatrizes. Quero desejar a vocês uma forte vibração de amor, que vocês tenham um bom dia de reflexão, lembrando que é preciso se amar, se respeitar, se cuidar e fazer o bem. Porque amar é fazer o bem para si e fazer o bem para o outro, sem esperar retribuição, na certeza de que ela virá, porque Deus nos ama, não estamos sozinhos. Deus, Ele nos ama e está sempre conosco. E Ele nos dá tudo o que a gente precisa em abundância. Estejamos abertos para receber esse amor de Deus. Muita gratidão por estarmos juntos e até o nosso próximo encontro.